Olá, o nosso projeto de manejo e proteção animal será apresentado pelo Guilherme Gonçalves, Everton Ferreira, Giovana Madureira, eu, Joyce de Oliveira e a Luana Marques. E nesta série vamos falar um pouco sobre o remanejo do peixe-leão, as adaptações, impactos que ele está causando no novo ambiente. O nosso objetivo é falar um pouco sobre o que esse organismo vem causando no seu novo ambiente, falar um pouco sobre seus hábitos, sua forma anatômica, reprodução, sua distribuição geográfica original e também teremos uma entrevista com um especialista da área para falar um pouco mais também e a gente descobrir sobre. Então vamos lá? Estão todos preparados para maratonar a série do Peixe-Leão? Popularmente conhecido como peixe-leão, seu gênero é o Pterois e eles são originários da região oceânica no Indo-Pacífico. O seu comprimento pode chegar entre 30 e 45 centímetros. Ele costuma pesar um pouco mais de 1 quilo e seu padrão de cor é listrado, variado em vermelho, preto e pontos brancos, sendo um alerta inclusive para predadores. Na sua morfologia, ele possui nadadeiras peitorais longas e em formato de leque. Ele possui espinhos também na região dorsal e esses são capazes de inocular veneno. Ele pode causar convulsões em seres humanos e também prejuízo em outras espécies marinhas. As fêmeas de peixe-leão, elas alcançam a sua maturidade por volta dos 18 centímetros de comprimento. E os machos, por outro lado, eles alcançam a maturidade em 10 centímetros. Já falamos um pouco do tamanho que ele alcança sua maturidade. E para ele alcançar esse tamanho, seu espaço de tempo, para ele se tornar sexualmente maduro, é por volta de menos de 1 ano. Bom, e onde há reprodução, precisa de uma base alimentar. E aqui na costa brasileira, eles encontraram. Os grupos que eles mais se alimentam é o amué, o bodião, a Pognidae, Pomacentridae e Serramidae, e entre outras. E uma adaptação que ele conseguiu foi de expandir o seu estômago em até 30 vezes, conseguindo assim armazenar alimento e suportar grandes períodos em jejum. Agora falando um pouco sobre a reprodução do peixe-leão, eles no cortejo possuem uma movimentação específica em círculos ou em zigue-zague. O macho acaba perseguindo a fêmea, que nessa fase ela vai liberar 2 ovos flutuantes envoltos de tubos, que quando vistos pelo macho, eles em seguida os fertiliza. Assim, esses ovos, após fertilizados, eles ficam flutuantes, aderidos a um muco, que com o tempo ele vai se desintegrando, deixando livre o embrião ou a larva. Também falando um pouco sobre a sazonalidade na sua reprodução, ela mostra-se ser desconhecida em seu território nativo. Eles são coletados em outros locais invasivos e sugerem que essas espécies se reproduzam durante todas as estações do ano. Agora vamos para a parte mais esperada deste documentário, a entrevista que a Luana preparou para a gente. Vamos lá? Hoje eu estou aqui com o Cristiano, que ele é um pesquisador e biólogo, que vai me auxiliar numa entrevista a respeito do nosso projeto, que é sobre o remanejo do peixe-leão,
as adaptações e impactos ao ambiente. O foco de estudo desse trabalho é muito importante, porque o peixe-leão ele é um ótimo invasor pelos atributos que ele possui, sendo elas alta fecundidade, períodos de desova o ano inteiro, e ele é um forte potencial reprodutor. A invasão do peixe-leão no Caribe ocorreu devido à ação antrópica, e quando uma espécie nova chega, o potencial de predação dela geralmente é baixo, tendo um controle biológico limitado. Por esse motivo, o peixe-leão ele atinge o sucesso nas suas áreas de invasão. Então, Cristina, minha primeira pergunta para você é sobre o peixe-leão. Qual foi o primeiro registro dele em Noronha e qual foi a ação inicial? Bom, o primeiro registro dele foi em dezembro de 2020. O peixe foi capturado e levado para uma pesquisa do projeto de conservação. Certo. O que esse peixe tem de diferente dos outros predadores da região? Então, o peixe-leão é um peixe que ele fica tocaiando e ele acaba tendo uma alta capacidade de se camuflar. E ele fica de maneira quase que imperceptível aos peixes. Ele acaba atacando eles com uma grande voracidade. Ele tem uma boca produzível e nessa produção consegue ter um grande potencial de sucção. E nisso ele consegue predar os peixes pequenos. Ele é considerado um mesopredador, diferenciado dos grandes predadores. Inclusive, se alimenta de peixes endêmicos do Caribe, né? Ele também tem um grande problema, que é os espinhos dele que tem toxina venenosa, que é uma grande defesa para ele. Certo. Qual o impacto que pode ser causado nas espécies nativas e endêmicas? Bom, o impacto que acaba causando pelo peixe-leão é que ele afeta cerca de 29 espécies endêmicas do Brasil. Mesmo com sua baixa incidência na região, ele causa um desequilíbrio na teia alimentar, gerando impactos nos estoques de peixes da pesca local. Caramba! Qual a resistência que esses peixes têm? Uma característica interessante é que o peixe-leão pode se instalar em ambientes tanto rasos como profundos. Inclusive, o sistema de mangues do Caribe são sistemas de água clara, com salinidade não tão baixa, Uhum. diferente dos mangues do Brasil. Então, o peixe-leão também invadiu esses mangues. Ele está em habitats desde rasos a profundos, sendo que já foi encontrado a 300 metros de profundidade. Nossa! Para resolver o problema da predação só eliminando esse peixe mesmo? Infelizmente, sim. Infelizmente, sim. Em alguns locais de pesca onde muitos peixes já foram retirados, o peixe-leão pode preencher esse nicho vagos e servir como potencial alimento. Já existem campanhas para o consumo dele, inclusive receitas. Restaurantes já servem como prato. O peixe-leão é um animal de pouca mobilidade. Uhum. Então, é fácil de aproximar e coletar, mas é necessário pessoas experientes para isso. Devido àquela circunstância dos seus espinhos ali, que Veneno, né? tem um veneno, e acaba sendo bem prejudicial a quem acabar tocando. Alguns Entendi. kits foram distribuídos no Caribe para fazer o controle desse animal. Entendi. A pesca, essa pesca, ela afetaria beneficamente a economia da região? E as comunidades dependentes da pesca podem ser afetadas com a diminuição dos peixes, tanto com as atividades turísticas? Sim, como eu disse, a pesca desse animal
pode preencher o nicho que antes era de outros peixes. Correto. O comércio desse peixe, para as pessoas que querem ter aquários, fazem o aquarismo, o comércio desse peixe pode ser um problema? Ó, o peixe-leão, no comércio de aquário, ele acaba considerado sendo um peixe bonito, barato, fácil de manter, tem vida longa e cresce muito. Uhum. Os primeiros invasores no Brasil não sabem ao certo se foi devido à soltura por algum aquarista ou se veio migrando do Caribe. No Brasil, felizmente, conseguimos acompanhar desde o primeiro peixe-leão que chegou aqui, diferentemente lá do Caribe, que só foram ter o registro depois da população já ter se instalado. Uhum. Não existe uma população ainda estabelecida aqui no Brasil ainda. Que bom, né? A gente, sim, que bom. O que define uma espécie invasora? E existe a possibilidade de adaptação com equilíbrio no ambiente dessa espécie? Bom, espécie invasora, né? É uma espécie que não está na sua área natural de distribuição. Uhum. Logo, a invasão pode acontecer, às vezes, de forma natural, com o exemplo da separação dos continentes ou da primeira glaciação, Uhum. ou de forma antrópica, que acaba sendo bem mais prejudicial. De qualquer forma, ameaça a diversidade e o ecossistema da região invadida. Bom, em alguns casos, depois de anos, pode haver sim uma adaptação dessa espécie a esse novo habitat. A Uhum. invasão do peixe-leão no Brasil está acontecendo pela Amazônia. Existe ali uma corrente superficial. Por mais que haja uma tendência dos meios aquáticos saírem do Brasil e irem em direção ao Caribe por conta dessa corrente superficial, no fundo essa corrente fica em direção oposta. O peixe-leão pode se estabelecer na região mesofótica e, por Uhum. isso, registros são poucos ainda. Certo. O ideal é um monitoramento das águas mais profundas, ali entre 30 a 150 metros, onde teríamos um registro real dos números desse invasor aqui Certo. na nossa costa. O foco do monitoramento tem que ser no fundo, bem no fundo. Dessa maneira, teremos um controle correto. Mas isso é muito difícil. Entendi. Quais ferramentas a gente pode usar, então, para evitar a invasão? Hum, o ideal mesmo são fazer mergulhos com pesquisadores, fazer o controle e fiscalização da área onde ele se encontra ali. Se houver algum registro, se algum banhista vê o peixe-leão, que é um peixe muito, mas muito fácil de se identificar, deve haver a retirada desse animal e aí a fiscalização do entorno, ver se não há mais em nenhuma região. Você sabe dizer se na nossa costa existe algum predador para o peixe-leão? Ser humano, ser humano. Sempre. E é sempre ele. E, mais uma vez, deve haver um controle e fiscalização. E também a conscientização da população. Certo. É necessário uma pesquisa mais a fundo para entender qual espécie poderia ser uma possível predadora aqui. Só o tempo e monitoramento nos dirá. Correto. Existe algum protocolo de saúde com a finalidade de atender as pessoas acidentadas com o peixe-leão? Sim, sim.
peixe-leão é considerado um animal peçonhento e, por Uhum, essa razão, deve ser notificado ao CIEVS, Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, uhum. e Legal. monitorado para que ocorram estratégias iniciais, como a divulgação de informações corretas e a detecção precoce do peixe-leão. Ok. Existe um mapeamento? E se sim, qual a periodicidade para identificar a invasão em áreas de proteção? Vamos lá. A Universidade Federal do Ceará, ela lançou um aplicativo recentemente, e Uhum. onde a própria população faz registro do peixe no país inteiro, inteiro. Caramba. Então fica muito mais fácil de controlar e fazer a fiscalização nas Nossa, muito mais áreas. fácil, né? Sim, sim, muito mais fácil. Você já sabe dizer se tem algum relato de diminuição do peixe-leão no Caribe? Se você, como a gente pode dizer, tipo, já tá tendo um controle, tendo pesca, enfim. Sim. Ah, ó, depois de um bom tempo no Caribe, podemos começar a ver alguns predadores ali. E mas isso foi só registrado agora, depois de quase 20 anos de invasão. Imagina, 20 anos já se passaram. Essa espécie espalhou no início O dos estrago, né? anos 2000. Uhum. Começou ali, nos anos 2000. Podemos começar a ver alguns predadores para o peixe, que são as garoupas e os tubarões. Uhum. Devido à sua adaptação, olha que incrível, eles se adaptaram, devido àquela sua adaptação ao nível de toxina dos espinhos do peixe-leão. Eles Nossa, começaram ali a fazer todo esse que trabalho curioso. ali, né? A Todo esse natureza é trabalho para incrível, né? manter. É incrível, incrível. Você sabe dizer a resistência do peixe-leão, mais ou menos a temperatura que ele consegue ficar na água, um ambiente ideal para ele? Ó, pelo que a gente sabe até o momento, ele resiste uma média de 18 graus, mas já foi encontrado em locais com 12 graus, que foi inclusive aqui no Brasil mesmo, na região do Amazonas, por Nossa. exemplo. Aham. Então, nós vemos ele pode sobreviver a uma variação de temperatura. O que não sabemos é o potencial de reprodução dele em Uhum. ambientes mais frios. A temperatura não é uma barreira para eles, não é mesmo. Ótimo. Eh, Como você acha que está funcionando o plano para o manejo e controle decretado pelo Ministério do Meio Ambiente? Esse plano consegue detalhar o passo a passo para conseguirmos trabalhar de forma segura com esse animal. Uhum. Ele faz a sensibilização e educação ambiental da população. Uhum. É essencial esse trabalho para as pessoas que, inclusive, não têm a formação. O peixe-leão é um animal de fácil detecção, então as pessoas conseguem identificar mesmo sem serem especialistas. Uhum. Então, com essas estratégias aí, conseguimos abranger o público em geral e trabalhar de uma maneira mais ampla. Legal, a educação ambiental é algo muito importante, né? Deveria ser feito com todas as pessoas, com qualquer assunto, enfim. Essa foi a última Sim, pergunta, sim. Cristiano. Eu agradeço de Uhum. coração a sua disponibilidade. Muito obrigada pela sua atenção, por compartilhar com a gente esse seu conhecimento. É, é isso. Obrigada. Sim, por nada. Foi um prazer. Falando um pouco da problemática, devido a uma catástrofe natural que destruiu um aquário ornamental de peixes da espécie, eles foram libertos no oceano e se proliferaram descontroladamente.
A principal suspeita é que houve um incorreto e descuidado manejo do peixe aqui no Brasil, tornando um grande invasor da costa e um grande vilão para as espécies nativas e vegetação local. E um dos principais motivos do seu crescimento desordenado é por não possuir predadores. Por que não possuir? Os seus espinhos são extremamente venenosos e, devido à sua rápida reprodução, em um curto espaço de tempo, o número de indivíduos cresce descontroladamente e impede a sobrevivência de outros organismos que competem por espaço e alimento. Já em busca de solução, uma forma encontrada para o controle dessa espécie foi aplicar o peixe na culinária regional. Apesar do receio devido aos espinhos, a carne não possui o veneno. E com base nos dados levantados, concluímos que o peixe-leão é uma ameaça à saúde, não só de pescadores, quanto à população à cerca, justamente também aos turistas, sendo prejudicial à economia que se sustenta em grande parte da vida marinha envolvida. Por ele ser um invasor, ele ameaça a fauna e flora marinha, visto que esses animais não possuem predadores naturais nos litorais tropicais atlânticos. Se alimentam em grande quantidade, com variedade alta de espécies, conquistando assim cada vez mais espaço, impactando o delicado ecossistema marinho. Já pensando como uma medida de redução e controle, é dever dos órgãos públicos competentes realizar a contenção de indivíduo e implementar políticas públicas que sejam efetivamente aplicáveis, de forma que sua execução não prejudique espécies nativas e que garanta a integridade do ecossistema em que estão inseridos. E é dever individual de todos contribuírem sempre com a preservação e a conservação de nossas espécies nativas, independente de como seja. E para concluir a nossa série, eu queria deixar o nosso muito obrigado pela atenção. E lembrem-se que o peixe-leão também é um ser vivo. Ele sente dor e sofre por nossos atos.